Primeiramente, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, como dia de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. Começando pelo Robert Renan, que é o único brasileiro indicado ao prêmio Golden Boy. Né, vamos falar sobre isso, o que é esse Golden Boy, enfim. Falar em escalação, né, trazer aqui os bolsos da escalação do Corinthians para o jogo de amanhã, clássico contra o Santos. E também informar que temos novo lateral esquerdo. Vou explicar melhor para vocês isso daí. Enfim, começando pelo Robert Renan, que foi um jogador que o Corinthians desenvolveu na negociação com o Yuri Alberto, deu toda a porcentagem que tinha dos direitos do Robert Renan para adquirir 50% do Yuri Alberto. Claro que teve ainda mais 40% do Mantuan, teve ainda todos os direitos federativos do Queiroz, que eram 90%. E o Robert Renan está brilhando lá fora, indo para a seleção principal. E é o único brasileiro a ser indicado ao prêmio Golden Boy, né? Garoto de Ouro, que são jogadores jovens, né? Onde os melhores jogadores jovens do mundo são indicados para esse prêmio. E o Robert Renan tá lá no meio, meu irmão, mesmo sendo zagueiro. Então é o Robert Renan brilhando aí na Europa e o Roberto reserva no Corinthians. Que contraste, hein? Né? Será que quem saiu ganhando nessa troca aí? Enfim, tomara que o Yuri dê a volta por cima. Tomara que ele demonstre aquele futebol que ele demonstrou no final da temporada, onde fez ser quase unanimidade, né, a torcida querer que ele ficasse. Se por um acaso meu cachorro latir aqui, gente, releve porque o pessoal tá soltando fogos, aí sabe como é que é, né? Enfim, e o Robert Renan tá aí brilhando na Europa, vai se valorizar demais, vai dar uma dor no coração gigante quando a gente saber o valor que ele vai ser negociado, porque ele não vai ficar muito tempo no Zenit. Indo para a seleção, essa premiação internacional, jogadores jovens, melhor jogador jovem do mundo. Logo, logo ele vai sair por uma nota do Zenit e o Corinthians vai ganhar só uma cláusulazinha ali da FIFA, né? Aquela premiaçãozinha de você revelar o jogador, enfim. É triste, né? Mas o Corinthians revela grandes jogadores, grandes zagueiros, muitas vezes até grandes pontas, como o Malcom, enfim, e não lucra nada com isso, né? Lucra muito pouco com isso. Vamos falar agora sobre a escalação do Corinthians, né? O Corinthians que treinou esses 10 dias aí, eu acho que o torcedor corintiano espera uma resposta do time, né? Espera que realmente haja uma melhora, porque o Corinthians, eu achei que contra o Fluminense fosse a melhoria, contra o Atlético Mineiro evoluiu, aí nós vamos para um jogo contra o Independente Del Valle, um jogo dificílimo, um jogo importante, ou melhor, teve o jogo contra o América Mineiro antes, né? O América Mineiro que muita gente não levou em consideração. Meus amigos falavam: "Ah, mas os caras se pouparam para jogar contra o Del Valle, jogaram com o pé no freio". Eu falei: "Ó, primeira coisa, se colocou a cavalaria toda, tem que ganhar". Colocou quase os titulares todos contra o América Mineiro e perdeu 2-0 pro Lanterna. Então eu fiquei muito puto, quem me acompanha aqui sabe, meu pós-jogo como é que foi, enfim. Mas muita gente dizendo que não estava se poupando, e foi contra o Del Valle e tomou 3, né? Então, assim, achei que o time estava evoluindo, o Atlético Mineiro, e depois tomou uma porrada do América Mineiro, mas devido a esse negócio de se poupar aí, né? Vamos supor que ficou assim ainda. Mas se tomar uma porrada do Del Valle, velho, toma 3-0 do Del Valle. Aí você vai em casa quando o Cuiabá empata. Então, assim, a gente calma uma resposta e esses 10 dias aí de treino foi pro Luxemburgo colocar em prática a parte tática que ele quer, né? E vamos ver aí no que vai dar, né? E a escalação deve ser a seguinte: Cássio no gol, Bruno Mendes na seleção uruguaia. O Corinthians não vai fazer pressão para ele voltar e jogar, então Fagner na lateral direita. Na zaga, Gil, Murilo tá com a garganta inflamada. Caetano entrou no jogo treino, jogou muito bem, foi um dos destaques do jogo treino. Então, Caetano deve ser o titular aí da zaga do Gil, né? Zaga boêmia, né? Gil e Caetano. Lateral esquerda, Bidu, vai se consolidando como titular, até porque o Fábio Santos não dá, né, gente? Não aguenta mais correr. Ó, na volância, Maicon e Fausto. Porém, tem a possibilidade, ó, o pessoal soltando fogos aí, releva, hein? Tem a possibilidade de entrar o Rony no lugar do Maicon, certo? Então ficar Maicon, ou melhor, Fausto e Rony na volância. Tem essa possibilidade porque o Rony treinou no jogo treino como titular, né, foi bem. Porém, o time que vem treinando nessa semana
não do jogo treino, mas que vem treinando no dia a dia, tá com o Maicon e Fausto. Por ser fora de casa, talvez entre o Rony aí, né? Que, entre aspas, é mais marcador. Quem deve fazer a função do Renato Augusto é o Adson. Eu gosto do Adson ali, de meio armador. Eu quero ver mais vezes ele ali. Porém, o Juan Oliveira treinou muito bem, fez o gol contra o Cuiabá, tá com muita moral. Pode ser que ele seja aí o substituto também. Porém, o Alisson vem treinando, mas pode chegar, pode pintar o Juan Oliveira aí. No ataque, Biro pela direita, se consolidando o garoto, foi muito bem contra o Cuiabá. Centroavante, Yuri Alberto, na ponta esquerda, o cara que vem sendo o destaque do curso da temporada disparado, que é o Roger Guedes. Enfim, essa deve ser a escalação do Corinthians, né? Coloquei algumas ressalvas aí, pode ser Rony ou Michael, pode ser Juan Oliveira ou Alisson, mas não deve mudar muita coisa em relação a isso daí não. A escalação do Corinthians. Comente o que você achou. E o Corinthians tem novo lateral esquerdo. Novo lateral esquerdo no Corinthians. Ah, mas o Alexandre não contrataram ninguém. Então, o Barleta, que na base jogou lateral esquerdo, é rápido. Tem até uma estatura boa para um lateral. E é canhoto, né? Ele fez essa função na base também. Então, o Luxemburgo, que é notabilizado por muitas vezes mudar jogadores de posição. O próprio Juan Oliveira, por exemplo. Ele, na ficha técnica dele, tá de atacante. Tá que ele é um atacante. Porém, o Vanderlei tá utilizando ele de meia. Ele entrou de meio campista contra o Cuiabá, entrou muito bem. Não só porque ele fez o gol, mas porque eu vi ele desarmar. Eu vi ele, que ele tem um bom passe, que ele é ambidestro, chuta bem com as duas pernas. Então, assim, talvez ele tenha achado a posição do Juan Oliveira como meia aí. E agora ele quer... Ele treinou com o Barleta de ponta, de lateral esquerdo, e o Barleta treinou bem. O Barleta, inclusive, se aprovou nessa função, né? Ele está disposto a fazer essa função de lateral esquerdo. O Barleta, que geralmente ele jogava de ponta direita no São Bernardo, né? Às vezes caía pela esquerda também. No Corinthians aí, ele pode se tornar um lateral esquerdo, até porque o Fábio Santos, pelo jeito, não está mais nos planos do Vanderlei, né? Porque o Fábio Santos não acerta um passo. Contra o América Mineiro, cara, eu fiquei tão puto com o Fábio Santos. Eu acho que alguns jogadores, muitas vezes para ganhar uma graninha a mais, para continuar ganhando dinheiro no clube, sugando o clube, eles começam a jogar fora sua idolatria, né, velho? Porque o Fábio Santos não tem mais idade para jogar futebol num time grande como o Corinthians. Então, ele está começando a perder aquela imagem que ele deixou em 2011, 2012. Né? O Fábio Santos ganhou aquele Brasileirão em 2011 também com o Corinthians, jogando muita bola. 2012, aquele ano maravilhoso. Enfim, vários outros títulos que ele ganhou no Corinthians aí. Ele está perdendo um pouco essa imagem. Porque já está aí em decadência no futebol há 2 anos, jogando no Corinthians. E infelizmente isso daí não é legal, cara. Há várias entrevistas que eu vejo de jogadores aí que disseram que tiveram a oportunidade de encerrar a carreira no clube de coração e não quiseram, porque quiseram deixar a imagem para a torcida daquele jogador que ele foi no auge. Né? E o Fábio Santos está estragando um pouquinho a imagem dele aí, o Luxemburgo já não quer mais contar com ele, né? E improvisando até o Barreto de lateral esquerdo, o Bidu, mesmo que ele não esteja fazendo partidas impecáveis, mas ele está jogando até bem, tá bacana ali, né? Tá muito melhor que o Fábio Santos, inclusive, muita velocidade, mais intensidade, né? Eu acho que o Bidu até talvez não esteja desenvolvendo um melhor papel como lateral, porque não teve oportunidade no começo do ano, né? Ele foi começar a jogar a bola no meio da temporada no Corinthians. Ele foi começar a pegar ritmo do jogo no meio da temporada. Né? E mesmo assim, jogando e ficava alguns jogos fora ainda pro Fábio Santos sem ninguém entender nada, igual contra o Cruzeiro, que ele foi o melhor em campo. E no outro jogo já foi reserva, no outro reserva também ninguém entendeu o motivo. Então, assim, o erro, um dos principais erros do Corinthians foi não colocar os jovens para jogar no início da temporada. Não colocar um Barreto para jogar no Paulista. Quer dizer, desculpa, não estava no Paulista ainda. Né? O Barreto fica fora disso. Mas Pedro, Biro, Giovani, Wesley, Bidu, Caetano, olha a quantidade de jogadores. Caetano, Murilo não foram aproveitados no Paulista. Ah, mas eu vi o Caetano contra o Santo André.
Ah, mas eu vi o Pedro jogando o jogo lá. Mas, cara, o Caetano jogou um jogo só. O Pedro entrou, acho que em 2 jogos, mesmo assim no finalzinho. Então, não dá pra você aproveitar as casas. O Biro nem sequer jogou, às vezes nem sequer jogou. Então aí, talvez até por isso o Bidu não esteja com um ritmo de jogo legal, com aquela confiança. Porque o Paulista serve para você dar confiança para os caras jovens, jogadores da base, enfim. Então aí o Barleta, pintando como novo lateral esquerdo do Corinthians, está treinando como lateral esquerdo, aceitou fazer a função, se aprovou na função, o Luxemburgo gostou do que viu. Enfim, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o like para fortalecer, né? Comente o que você achou, seu comentário é muito importante e vai Corinthians!